Olá! Agora tem uma falhinha aí, ó, do Zoom, da mulherzinha falando, record alguma coisa. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte. Hoje com o nosso amigo Hugo Santana, que há muito tempo a gente não vira aqui. Com a Márcia Nunes também, seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Esse estudo que fala do Espiritismo e fala da arte através do livro de Leon Denis e através das psicografias do espírito de Massanet e de O Esteta, que antes em vida eram grandes artistas, orquestristas e etc. Maestros, eu acho, ou arquitetos, agora não lembro, tem que pesquisar. Mas se você quiser participar da aula, embaixo aqui tem na descrição tem o nosso link que vai te levar para o nosso grupo do WhatsApp, e lá você vai receber todas as segundas-feiras, às 21 horas, um link para poder estar aqui conosco, compartilhando todo esse conteúdo maravilhoso. Se você quiser também, você pode comentar, você pode curtir, você pode compartilhar e você pode rever as aulas antigas em algum canto aqui. Você vai ter uma playlist com todas as aulas que tivemos, aulas não, né? Estudos que tivemos aqui acerca do livro Espiritismo na Arte, que está acabando, meu povo, minha povo. O Espiritismo na Arte está acabando. Para você que está aqui, já te convido também, em especial, no dia que eu irei confirmar agora aqui, dia 19/6, em números romanos, fazem o número romano, Bruno, 19/6, nós iremos ter o nosso webinário do Espiritismo, da arte no Espiritismo, e a gente vai ter como tema central Gente, eu esqueci o tema central. A Papel arte, da a arte. validação. Isso. Não, Como é papel que é? da Pode arte. falar. O papel da arte no espiritismo? Ou é Na casa na espírita. evangelização? Ou na casa O espírita? lugar da arte. Um desses Legitimidade três. na arte na casa espírita. Legitimidade da arte na casa espírita. Isso, a legitimidade da arte na casa espírita. É isso aí. Na verdade, é isso. Deixa eu ver. Sei. A legitimação da arte na doutrina espírita, mas a gente colocou um outro nome que agora eu não sei, mas o tema central é esse, a legitimação da arte na... Eu estou aqui no chat tentando achar aqui no Enda, mas esquece, não vai rolar. Tá? Que vai acontecer dia 19/6. Vai ser muito bom. Apareçam lá para poder compartilhar com a gente, vai ser maneiro. Tá bom? A gente parou na lição 10 do Espírito de Massanet, parte 10, na verdade, lição quarta lição do Massanet, e agora a gente vai falar os comentários acerca do que foi falado na aula passada. E um breve resumo acerca da aula passada, a gente falou sobre o que cada harmonia causa quando ela é tocada, né? Cada nota tem uma cor bem específica, né? Então a gente pode perceber que, por exemplo, o sol, ela tem como é uma nota harmônica, ela tem uma questão mais dourada, se eu não me engano, é isso. Eu acho que é a junção, né? Na verdade, o sol é a junção entre as duas emitidas. É complicado, né? Mas cada nota ela tem uma cor específica e outras notas que vão complementando têm cores que juntas formam harmonicamente um conjunto de cores que pode nos atingir, né, de formas positivas
de formas positivas. E aí, agora, a partir disso, a gente vai ver um comentário do nosso querido Leon Denis. A solidariedade dos sons e das cores, da qual nos fala o espírito de Massenet, foi entrevista por todos os grandes músicos. Um deles, a melodia é para a luz, o que a harmonia é para as cores do prisma, isto é, uma mesma coisa sobre dois aspectos diferentes, melódico e harmônico. Lembrando também que, neste caso, o espírito de Massenet, antes, ele entra em uma teoria muito contestada, que acho que é a colorificação. Agora eu não lembro o nome específico. Até mandei uns vídeos, mas que tem a ver com... como é que é o nome que vocês falaram? Eu esqueci o nome do... que você vê cores com sons. Eu esqueci o nome que se dá. Sinestesia Sinestesia? Isso. Aí é uma mistura de sensações. Isso, é uma mistura de sensações. E dentro da sinestesia existe exatamente uma, que eu acho que é colorificação, que é exatamente você ver as cores através dos sons, né? Ou ver os sons através das cores, ter essas mesmas sensações. E aí aqui por isso que ele fala, né? A melodia é para a luz, o que a harmonia é para as cores do prisma. Isto é, uma mesma coisa sobre dois aspectos diferentes, melódico e harmônico. E na verdade, quem é músico, né, sabe que uma é uma complementação do outro, é só uma forma de se ver, né? Então, por exemplo, uma música harmonicamente falando, quando se canta uma música, você canta todas as notas possíveis, né? Ou então quando você vai fazer um solo em uma música, você toca todas as notas que são, entre aspas, né? Porque é possível tocar outras notas que estão fora da escala, que estão harmonicamente nessa escala de uma música completa. Por isso que ele fala que a melodia é para a luz, o que a harmonia é para as cores do prisma. Isto é, uma mesma coisa sobre dois aspectos diferentes, melódico e harmônico. Platão diz ainda: a música é uma lei moral. Ela dá uma alma ao universo, asas ao pensamento, um impulso à imaginação, um encanto à tristeza, a alegria e a vida a todas as coisas. Ela é a essência da ordem e eleva em direção a tudo o que é bom, justo e belo. De que ela é a forma invisível, porém surpreendente, apaixonada, eterna. Parece que ele passeou mesmo em um resumo do que a gente já estudou, né? Falando realmente que a música é bom, né? É justo, é bela, é todo esse sentimento mesmo, né? De uma forma invisível, como a gente viu naquele estudo que me marcou bastante, das formas que se fazem a partir de quando se toca um instrumento em uma placa de metal com areias em cima, dependendo de qual nota você toca, né? Em qual hertz ela está e etc. Ela forma, formas geométricas, né? Ela se torna formas geométricas, né? Ela desenha formas geométricas de acordo com os hertz ou com as notas que é tocada. Então, de que ela é a forma invisível, é muito propício essa fala, né? Porque é exatamente isso, né? Ela é uma forma
invisível mesmo, né? E que a gente acabou, eu, na verdade, né? Eu acabei interligando isso, porque as formas são muito geométricas e a gente acaba que transbordando tudo aquilo que a gente sente inconscientemente nas coisas, né? Então, o light ring aqui é uma bola, né? A minha porta é quadrada, né? Porque exatamente a gente expressa tudo aquilo que está em nosso interior. Isso é super interessante, né? E, em certa parte, o Leon Denis também fala, né? Que ela é surpreendente, apaixonada e eterna, né? Muito bacana. De passagem, observamos que Massenet, não é maçaneta, não, é maçaneta mesmo, Massenet, é mais melodista que sinfonista. E aí agora me pegou, que a gente pode falar, melodista que sinfonista. Na minha cabeça, se dá muito pelos instrumentos, né? De sinfonia e melodia. Os instrumentos que eu conheço, na verdade, melódicos, são os instrumentos exatamente que a gente acabou de falar. São aqueles instrumentos que você não tem como fazer um acorde nele, né? No caso, as flautas transversais, o clarinete, geralmente os metais, né? São instrumentos que você não consegue fazer esse acorde, várias notas ao mesmo tempo, né? Para formar um acorde. Já um instrumento, eu não sei se é sinfônico, né? Se dá a partir, eu não sei, na verdade, o harmônico por exemplo, o violão, o teclado, o piano, são instrumentos harmônicos. Na verdade, o piano é harmônico e melódico também. Todos, né? Na verdade, o violão também ele pode ser melódico. E agora eu não sei se essa questão sinfônica, o Bruno, o pesquisador nosso aí, poderia pesquisar para nós. Massenet é mais melodista do que sinfonista. Alguém sabe aqui, de prontidão, a diferença? Porque existem também orquestras sinfônicas e orquestras... Gente, orquestra sinfônica, Filarmônicas. filarmônica. Agora eu não sei a diferença. Para mim, a sinfônica, elas apresentam mais peças e etc. e tal. E é mais uma questão de conjunto. E a sinfônica é mais uma questão erudita e tal, etc. Mas eu também não tenho certeza. Pô, eu fiz uma pesquisa aqui rápida e a origem da palavra sinfonia vem de todos os sons juntos. Então é isso mesmo. Então é isso mesmo. Melódico, O né? sinfônico ele está falando de todos os sons juntos e o melódico ele está falando de um de cada vez. Eu achei aqui rapidinho, olhando, ele explica a diferença entre compositor, letrista e tudo mais. Melodista é quem compõe só a melodia da música, pelo que aparece aqui. Isso. Quem faz melodia, compositor de melodia. Pois é, então é isso mesmo que eu estava falando, né? Talvez a questão que ele queira falar, que o Massenet, ele é mais melodista que sinfonista, ou seja, ele era uma pessoa que priorizava mais os instrumentos e as questões melódicas. Para formar a luz branca, é necessário o acorde das cores complementares a essa luz. Não, e esta luz torna-se mais viva e radiosa na mesma proporção em que a melodia resuma e sintetize melhor o acorde das harmonias complementares. Isso aí é um pouco... Me lembrou muito a quarta série agora, né?
que preto é a ausência de cor e branco são todas as cores juntas. E já que as notas são cores, quando se forma o branco, né? Essa luz branca, ela se dá a partir de um conjunto de notas, um conjunto de sentimentos bons, né? Um conjunto de que as notas também causam, né, certos tipos de sentimentos de acordo com o que ela é tocada. E isso é super interessante. Tá me dando um mind blown aqui agora, uma explosão de cabeça lá como fala. Que é exatamente isso, né? O branco ele sempre causou essa sensação de bem-estar, geralmente, né? De paz, de iluminação mesmo, iluminação na questão de moralmente falando, né? E aí quando você vai concluir isso, né, que o branco é a união dessa harmonia toda, a gente meio que faz muito sentido mesmo toda essa questão. Achei muito bacana, muito legal mesmo. Espera aí que o meu gato quer passar. Hoje ele tá que tá. Seja bem-vindo, Lúcio. Parece, então, que há uma concordância perfeita entre as concepções dos gênios terrestres e o ensino das entidades do além, reconhecendo-se que estas nos fornecem detalhes, estimativas ignoradas pelos especialistas do nosso mundo. A relação que a melodia e a harmonia têm entre si são como as que existem entre o pensamento e o gesto. Também se poderia dizer que, em música, a melodia representa a síntese e a harmonia a análise. Portanto, elas penetram uma na outra e não valem senão quanto mais complemente se combinem e se liguem. Então, para mim, essa questão é muito básica mesmo, né? Para quem é músico sabe disso. De fato, a melodia e a harmonia é uma via de mão dupla, né? Os dois vão de uma forma muito natural mesmo. Agora, eu não sei se tem algum psicólogo aí, ou psicanalista, que possa nos falar, ou que leu muito Joana de Ângeles aí, né? Que ele fala que a melodia representa a síntese e a harmonia representa a análise. Alguém gostaria de falar acerca disso? Poderia, sabia? Entendeu mais ou menos? Se não, tudo bem. Eu também não Eu entendi. não me sinto capaz de opinar muito profundamente. Pelo que eu peguei, está falando que ele até fazer uma relação entre pensamento e gesto, né? A melodia é o pensamento, enquanto a harmonia é a concretização do pensamento, que é o gesto. E aí ele diz que a melodia representa a síntese, e aí, para mim, síntese é conclusão, é bem filosófico mesmo, né? Que tem a tese, antítese e síntese. Com síntese, conclusão e harmonia é a análise. Agora, por que ele diz que a harmonia, que ele compara a harmonia como gesto e é uma análise, eu não peguei esse gancho, entendeu? Talvez Mas talvez não estejam falando disso, não. Talvez eles estejam falando de química. de E aí Pode química. ser. faz muito sentido. Porque quando você fala de uma reação química, a síntese é quando você tem. Basicamente, você tem coisas separadas e você junta elas para formar um todo. Essa é uma das formas. E a análise é quando você tem um todo e você separa ele para criar novas coisas. A síntese é quando você, aparentemente, é quando você junta todos os sons, e a melodia é quando você separa elas e vê eles todos individualmente. Talvez seja isso. A questão do pensamento e gesto, acho que define bem, muito legal mesmo.
porque, no caso, o pensamento, você meio que detalha tudo que você vai fazer, né? Então, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, eu vou jogar... na verdade, meio que o cérebro faz isso, né? Eu preciso movimentar os meus braços e as minhas pernas, uma em sequência da outra, ao contrário dos braços, para poder correr, né? Um movimento contrário dos braços para poder correr. Você não pensa isso, tipo, ficar pensando isso exatamente. Você faz isso meio que em harmonia, meio que automático. E acho que é exatamente isso que ele queria passar, né? O pensamento e o gesto. Gente, se eu falar um ai aqui é porque meu gato me mordeu. Ele toma conta do lugar e pensa que é dele, tá? Na Terra, a beleza de uma obra musical resulta ao mesmo tempo da concepção e da execução. Mas na vida do além, o pensamento iniciador e a execução se confundem, porque o pensamento comunica as vibrações fluídicas, as qualidades que lhe são próprias. A obra é tão mais bela e a impressão que ela produz é tão mais viva quanto mais elevada for a intenção. É isso que dá a prece ardente ao grito da alma em direção ao seu Criador, propriedades harmônicas. E acho que foi um pouco o que ele falou, né? Que é a questão da música, da harmonia, das notas, é como se fosse uma comunicação lá. Então, as coisas que acontecem é como se fosse uma expressão daquilo que você está sentindo. Aqui na Terra, é também uma expressão daquilo que você sente em boa parte da arte, né? Mas lá é como se fosse uma comunicação mesmo, né? Então, eu quero te dar um abraço, né? Quero te dar um abraço. Eu não vou falar... Na verdade, lá pode acontecer não uma comunicação verbal, né? Eu vou te dar um abraço porque gosto de você. Mas vai sair harmonias, vai sair notas, vai sair cores, vai sair misturas, análises. Quando você tiver esse tipo de pensamento. E aí, quanto mais evoluído você for, melhor. Então, uma prece, né, que ele falou, o grito da alma em direção ao Criador, tem grandes propriedades harmônicas. Quanto mais nos elevamos na escala das relações, mais a unidade aparece em uma sublime grandeza. A lei das notações musicais rege todas as coisas e seu ritmo embala a vida universal. Gente, já dando um spoiler, já acerca disso, como que a arte não tem seu lugar legitimado dentro da doutrina espírita, se uma das questões que envolve a arte, né, as notas, as harmonias, né, as leis dessas notas musicais é uma que rege todas as coisas e que embala a vida do universo. Não faz sentido algo tão poderoso, tão inerente a nós, tão natural e tão revigorador não fazer parte, não ter seu lugar cativo dentro da doutrina espírita. Tem que ser algo natural, inclusive, esse tipo de lugar, esse lugar legitimado dentro da doutrina espírita. Eu falei, conversando com alguém, eu acho, acerca do Brasil ser a pátria do evangelho, mas não parecer a pátria do evangelho, né? Eu acho que isso que é exatamente porque não parece, mas as lutas que acontecem no plano espiritual e consequentemente no plano físico
Para que isso não ocorra, ou seja, tanto para que o Brasil não seja pátria espiritual, quanto para que a arte, esse instrumento tão poderoso, tão magnificante, seja legitimado e muito mais utilizado dentro da doutrina espírita, é porque exatamente quando isso acontecer de uma forma muito efetiva, eu acho que aí as coisas vão começar a virar de chave, né? Acho que a gente vai conseguir dar uma guinada muito potente dentro da doutrina espírita. Inclusive, já há comunicações acerca disso, né? E algumas comunicações que indicam, inclusive, que a arte pode vir a ser o quarto aspecto base da doutrina espírita, além da religião, filosofia e ciência. Rapaz, muito irado isso aí, porque não é a primeira vez que a gente está ouvindo isso, né? O Massenet falou, o Stetta também falou, se não me engano, que inclusive lá nos planos superiores não tem nem palavra, essas coisas, em alguns lugares, se não todos, né? E é toda harmonia, essa harmonia universal, né? A comunicação através da música, uma música que a gente emana. E aí, eu adorei esse seu argumento, porque assim, como é que a gente não dá espaço para a doutrina se ela se dispõe a justamente estudar a lei divina? O objeto de estudo da doutrina é também a lei divina, e as leis divinas, elas são formadas por essas harmonias universais, sabe? Então, eu acho que é um convite para a gente repensar o significado da música na nossa vida, porque não é de agora que o livro fala que a música, todas as artes são importantes, mas a música em si, ela até intrínseca à própria criação, né? A própria criação e o funcionamento da natureza, quando a gente olha de uma maneira musical, faz todo sentido também, né? Tanto nas regras complexas, na questão física, química, como a gente acabou de ver, quanto na questão, assim, de análise da própria vida, reflexão filosófica, reflexão metafísica e tudo mais. Eu acho, enfim, né? A música realmente é tudo na vida. Se você parar para pensar, a gente já nasce cantando, meio dançando, meio sem ritmo, mas a gente já nasce, né? Artístico. A música é o primeiro contato em geral, né? Muitas vezes da criança, porque tem canções de ninar, canções disso, daquilo. Enfim, né? Eu acho muito bonito ver. Inclusive a Gênese traz isso no final, que o Kardec ele traz a comparação do caos como parte de uma determinada harmonia do universo. Por quê? Como uma orquestra. A gente só está imerso aqui nessa bagunça, mas essa bagunça ela tem um sentido dentro de tudo que é o universo, que está caminhando para uma harmonia maior. Enfim, adoro isso aí, de verdade. Muito Realmente, a maneiro, Maria muito bom. falou. Mas Não, é eu só ia verdade. falar que o batimento do coração da mãe também é uma batida musical para o bebê. Não, tudo, né? Inclusive, algumas inspirações artísticas se baseiam em coisas naturais, né? Por exemplo, as princesas da Disney, quando cantam com os passarinhos, né? Na verdade, só é uma princesa, eu acho que é a Bela. Ela canta com os passarinhos, é exatamente isso, né? Tem aquele meme lá, ô papacapim dos meus sonhos, né? Que é aquele cara que escuta essa beleza natural através de um ser. Ih, filho, quase caiu aqui. De um ser que ele não pensa assim, né? Vou criar uma música, vou fazer uma nota. Não, ele é um pássaro, tá ligado? Que faz parte exatamente dessa harmonia do universo e que ele pode estar celebrando, né? Exatamente essa vivência, né? Essa harmonia, essa forma de estar ali participando desse universo todo, né? Isso é muito interessante, muito bacana. Inclusive, segundo Daniel, a música é uma das poucas coisas, né? A memória musical, na verdade, é uma das poucas coisas que são afetadas por uma doença
a doença que mais severa acerca das memórias, né? Que é o Alzheimer, né? Que não são afetadas, você quer falar? Isso, não são afetadas. As memórias musicais, na verdade, são as únicas que não... As únicas, não é uma das poucas, não sei, que não são afetadas por essa doença tão devastadora da memória, que é o Alzheimer. E é por isso que é utilizada em algumas questões, né? Tratamentos para o Alzheimer. Isso é super interessante também a gente falar. Porque é exatamente isso, né? A gente é uma doutrina que busca a ciência, busca essa fé raciocinada, né? Juntamente com a filosofia, para a gente entender o que a gente está lendo, entender a nossa fé. Né? Isso é super interessante. Vamos lá. É uma espécie de geometria radiante e divina, que é exatamente o que a gente viu. Lembra? A geometria. A gente acabou de falar. Isso. E aquela geometria também das notas dos hertz, que a gente, quando coloca a areia e toca um hertz, uma nota específica, ela aparece um símbolo geometricamente falando. Né? O alfabeto humano, como uma gaguez, é uma das formas mais rudimentares. Suas manifestações, porém, tornam-se cada vez mais amplas e importantes em todos os graus da escala harmônica. O espírito humano não pode se elevar até as supremas alturas da arte cuja fonte está em Deus. Mas ele pode, pelo menos, elevar suas aspirações em direção a elas. As concordâncias estéticas se dispõem em graus ao infinito, mas acontece apenas se, nas horas de êxtase e de enlevo, o pensamento humano entrevê alguns aspectos da lei universal da harmonia. A regra musical se produz no espaço, em traços de luz, o pensamento, a expressão do talento divino e os astros em seu curso ali conformam suas vibrações. Se o espírito humano, em seus arrebatamentos, se eleva um instante sobre essas alturas, ele recai impotente para descrever suas belezas. As impressões que ele sente só podem ser traduzidas por uma muda adoração. O próprio espírito Massanet se declara insuficientemente evoluído para se manter nessas esferas superiores. É como aquelas coisas inexplicáveis, né? Você não tem como explicar, você só sente, ou você só vive aquilo, né? E isso é super interessante, aquelas sensações inexplicáveis, né? Deve ser exatamente isso aqui, né? Essas sensações inexplicáveis. Uma vez mais, aqui nos encontramos parados pela impossibilidade de exprimir em uma linguagem humana ideias sobre-humanas. Ainda que se possa falar, fica-se sempre abaixo da verdade. O infinito das ideias, dos quadros, das imagens, são como um desafio dirigido aos recursos limitados do vocabulário terrestre. Efetivamente, como encerrar em palavras, como resumir em palavras todo o esplendor das obras que se desenvolvem nas profundezas dos céus estrelados. Como? Diga para mim como. Não tem como dizer, porque as palavras não exprimem. Boa, Bruno. Mas isso é o mais interessante, né? Porque há muito tempo não se entendia qual era a configuração da água, mas hoje em dia já se sabe exatamente por conta dos nossos estudos.
tudo se evolui, tudo é possível se alcançar. Se hoje a gente não entende, é exatamente por isso, né? A gente sempre fala, né? A física quântica, a teoria das cordas, a gente não entende muita coisa hoje, né? Mas quem sabe no futuro a gente consiga entender tudo isso sem se enlouquecer, na verdade, né? Porque ué, eu mesmo, por exemplo, vocês já pararam para pensar em todo o significado da nossa existência? Se eu parar para analisar tudo isso, eu fico maluco. Aí eu prefiro me abster disso, entendeu? Porque realmente você começa a ir por uns caminhos que não tem volta. E eu me lembro muito de uma passagem do Evangelho que é a candeia debaixo do alqueire, que diz que a luz ela não deve cegar, né? Mas clarear a alma. Então, quando a gente ilumina as outras pessoas, né, inclusive com essas ideias, eu acho que a gente não pode fazer com que as pessoas se ceguem a partir do que elas têm dentro delas, né? Cada pessoa ela consegue enxergar a luz da forma que lhe cabe, no momento que lhe cabe. E eu acho que é esse o sentimento mesmo, né? Que a gente, essa luz ela não pode cegar. Inclusive essa luz branca que ele fala harmonicamente, né, a partir de todas as outras harmonias, quando formada se forma uma luz branca. Ela não pode cegar, né, mas ela deve clarear a nossa alma, abrir os horizontes para o que tem por vir. E isso é super interessante. Nós temos que, de fato, recolher a nossa insignificância e seguir humildes, estudando acerca daquilo que a gente pode e deve estudar. Estamos chegando agora na nossa última lição. E aí, eu vou eu vou pausar aqui a nossa reunião de hoje para a gente bater um papo agora acerca daquilo que está por vir, para a gente poder traçar alguns caminhos e etc., acerca do webinário. E acho que é bom, porque aí a gente já não começa meio quebrado. Mas, entretanto, porém, se alguém quiser falar alguma coisa acerca ainda do assunto, a gente pode continuar aqui. Eu só queria fazer uma colocação que eu achei muito bacana. Eu fiquei pensando aqui sobre esse que ele fala sobre o instante que se eleva, sabe, a essa beleza da harmonia universal. E aí a gente não consegue traduzir, sabe? É como se a gente tivesse no tempo, em algum momento específico, uma brecha, e dessa brecha a gente conseguisse vislumbrar o horizonte todo detalhado, rico em beleza, em grande harmonia, e que nessa brechinha, tipo como se fosse uma porta fechada ainda, né? Que a gente consegue ali bater o olho, que bacana, e fecha. Ou uma janelinha que a gente olha assim rapidinho e fecha, porque não consegue ter capacidade de se manter conectado. Aquela sintonia. E aí ele fala sobre essa gaguez da oratória humana para conseguir transmitir em palavras toda essa profundidade. Então eu imaginei como se fosse meio que um instante no tempo e espaço, meio que uma mudança de faixa vibratória em que a gente começa se encanta tão profundamente que não tem palavras. E aí a gente só sente. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso em nós, né? Porque ele fala que se a gente não pode vivenciar, sentir completamente, a gente ainda pode buscar. E essa busca leva ao sentir.
ao sentir dessa beleza expressa pela harmonia universal, expressa por Deus, porque Deus ele está em tudo, mesmo que eu não consiga explicar Deus, ele está em mim, está em você, está ao meu redor. Quando eu me disponho a conectar a ele, vou me esforçando para buscá-lo cada vez mais, eu vou conseguir senti-lo, e a partir daí, quem sabe, eventualmente, trabalhar em palavras toda essa grandiosidade que a gente sente, né? Porque é um encanto da vida que ganha um novo sentido, que ganha uma potência, uma força dentro de nós, como se tivesse preenchido os lugares vazios que ainda habitam em nossa alma, sabe? Como se tivessem respondido as perguntas mais profundas que nós temos no nosso coração. E aí é uma coisa que me veio muito agora a refletir na mente, que nem eu tô conseguindo, tô conseguindo expressar direito em palavras, eu tô sentindo aqui a inspiração vir, desculpa, mentores, mas eu acho que a grande lição que fica é busque se conectar, sabe? Busca pegar isso e aproximar de você, porque está próximo. A gente que não abre muitas vezes a porta. Se eu não consigo me elevar ao nível de Jesus, por exemplo, que já deve sentir isso em um grau altíssimo, eu pelo menos consigo me elevar acima do que a gente vive hoje em dia, na beleza, da alegria, da justiça, da felicidade. Eu acho que esse é o grande poder da arte, né? Só sentir. Eu só sentir ajuda a gente a se conhecer a limitação que temos, conhecer a potencialidade que nós temos, as conquistas que nós já temos, e preparar os olhos, a linguagem, para exprimir isso de uma forma muito, muito mais bonita, né? E o que seria essa expressão se não a poesia, sabe? Porque não lembro que espírito fala para Kardec, não sei se é obra póstuma, não sei se é livro dos espíritos, não deve ser livro dos espíritos, mas até hoje eu lembro, o Bruninho estava lá, quando a Alba foi falar sobre a arte e espiritismo, lá no grupo da área de arte, ela disse que os poetas são médiuns de Deus. Eu acho que tem muito a ver com isso que ele está falando. Não é porque eu escrevo poesia que eu estou falando isso, mas é porque quando se sente essa beleza profunda da vida, essa gaguez vai desaparecendo ao longo do momento que a gente vai se conectando a ela, né? Enfim, né? E o Leão já ensinou que o que inspira a poesia, na realidade, é a música. A poesia é uma música sem melodia. Então, tem todo sentido, né? Exatamente isso. Eu ainda não, acho que ainda não tive essa inspiração ainda e nunca tive esse estado ainda de nirvana, não. Se um dia tiver, eu aviso vocês, mas nunca tive, não. O Bruno levantou a mão. Você quer falar, Bruno? Não? Mais alguém gostaria de compartilhar conosco? Se já teve um estado de nirvana aí, que queira compartilhar com a gente. Não, eu tô brincando, já tive sim. Já tive uns estados de nirvana assim, mas lá no MES, assim, a gente tem uns estados realmente muito elevados, assim, a gente sente. Na Congearte também, né, Mike? É verdade. Se balançando a cabeça, às vezes a gente tem realmente os estados assim bem elevado mesmo, assim, um negócio bem potente mesmo, tá? Bicho, aquele momento único em que a gente acha a palavra certa para definir e depois ela desaparece. É isso. Acho que é isso que ele está falando muito. Cara, e talvez esses momentos aconteçam tipo em milésimos de segundos, e são esses momentos que fazem a gente renovar as nossas certezas acerca do espiritismo, ou acerca dos eventos espíritas e etc, né? São momentos assim. Talvez possa acontecer na vida também, né? Dizem que o nascimento de um filho é algo muito extraordinário, é algo tipo surreal, né? Essa questão desse nirvana. Depende, né? Depende. Mas dizem que é esse estado de êxtase mesmo, né? Assim, de meu Deus, sabe? Talvez, se um dia eu tiver filhos, eu espero ter,
quando Mas tive você as tem o minhas... Apa Baiano. Já tenho, mas o nascimento mesmo, né? De um consanguíneo. Papai. Mas vamos ver, quem sabe. É isso aí, gente. Obrigado. Queria perguntar se alguém gostaria de fazer a nossa oração, a gente continuar discutindo um pouquinho. Eu posso fazer. Obrigado, Bruno. Senhor, muito obrigado. É só o que podemos fazer. Agradecer por essa oportunidade, por esse momento, por esse estudo, por essa vida e por aquilo que chamamos de arte, que nós nem de longe entendemos, não conhecemos a grandeza e a proporção que elas têm na vida, no universo, mas que nós conseguimos sentir, nós conseguimos ver, mesmo que um pequeno reflexo, ainda muito borrado, mas vemos e sentimos a presença de Deus em cada acorde, em cada palavra declamada, em cada movimento coreografado. Cada um desses traz a nós um pouco mais da essência de Deus. Então, muito obrigado, Senhor, pela arte. E muito obrigado por nos ter dado a oportunidade de estudar, de conhecer um pouco mais dessa característica divina. Que nós possamos, Senhor, lembrar dessa harmonia que rege o universo e que rege as nossas vidas, no nosso dia a dia, quando tudo parecer cinza, tudo parecer sem cor, sem vida, tudo estiver seco, estéril, nos lembremos do seu amor, que existe em cada pequeno pedaço de arte, em cada canto de um pássaro, em cada imagem que se forma nos nossos olhos, da beleza imensa da natureza. E que nós possamos nos lembrar que fazemos parte dessa arte, dessa obra que é a criação divina. Muito obrigado por estar conosco, Senhor. Que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Até a próxima, galera. Tchau!